Olá meus amigos, meus irmãos, da paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Eu quero já agradecer pelo seu likezinho, pelo seu sininho ativado aqui embaixo. E vamos para mais um vídeo do canal. Agradecer também por aqueles que assistiram o outro vídeo, o primeiro vídeo, a Identidade do Leão, pelos que estão me acompanhando e pelos meus novos seguidores. Deus abençoe a vida de vocês e vamos para mais um vídeo. A palavra que eu vou estar trazendo hoje para a nossa meditação vai falar sobre o processo de Jesus Cristo. Eu queria trazer para vocês esse momento, o momento em que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para passar por um processo que é muito conhecido. Mas antes de chegar até lá, eu quero estar lendo com vocês a passagem de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. Fala de Jesus Cristo, só que na sua infância. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que estavam ali, ouvindo Jesus Cristo, se admiravam com a sua inteligência e as suas respostas. Ponto. A passagem que eu acabei de ler vai contar o momento em que Jesus Cristo está com seus 12 anos de idade. Só que é muito interessante porque Jesus Cristo já com 12 anos de idade ele já demonstrava, ele já manifestava aquilo que o Pai haveria de colocar nele. E quando estava acontecendo a festa de Páscoa, que acontece uma vez por ano, e seus pais vão para Jerusalém comemorar uma vez por ano essa festa, eles foram com Jesus Cristo, porém ao retornar eles se perderam de Jesus. E eles achavam que Jesus Cristo estava entre os parentes e entre os amigos, e por isso eles não procuraram Jesus, nem se importaram por Jesus Cristo não estar próximo deles. Só que, percebendo eles que Jesus Cristo não estava ali, eles decidiram então voltar para Jerusalém. E só após 3 dias eles encontraram Jesus Cristo em Jerusalém. Só que o que mais chamou a atenção não foi o fato de eles demorarem tanto para encontrar Jesus Cristo, mas foi como eles encontraram Jesus. Ou seja, não podemos esquecer que nós estamos falando de uma criança de 12 anos de idade. Então eles encontraram uma criança de 12 anos de idade no centro agora de talvez um pátio, uma sinagoga, lugar onde os doutos ensinavam, um lugar onde as pessoas debatiam ideias que sim, eram muito difíceis de uma criança de 12 anos entender. Porém, quando eles encontraram Jesus Cristo ali naquele centro onde ouviam os doutores, os fariseus, os saduceus, escribas, anciões, talvez, eles se incomodaram porque eles viram que Jesus Cristo estava ensinando, estava falando. Apenas com 12 anos de idade, eles se impressionavam com a sua inteligência quando ele fazia perguntas, interrogava e também dava suas respostas. Eduardo, por que você citou a situação em que Jesus Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito? Porque nós associamos o deserto com um processo. E quando nós passamos por algum processo, deduzimos que tem algo faltando em nós. Que quando Deus nos faz passar por um processo, é porque falta algo em nós que Deus quer que agora tenha. E nós vamos ver agora Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito para o deserto no livro de Mateus, no seu capítulo 1 em diante. Então a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E eu vou estar pulando. E no último versículo desse trecho dessa história, em que Jesus está no deserto, versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E no versículo 11, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. E no versículo em diante, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele já começa a manifestar aquilo que foi implantado nele. Bom, Eduardo, por que você citou o processo que Jesus Cristo enfrentou no deserto? A situação em que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Bom, nós associamos o deserto com o processo.
E deduzimos que quem passa por processo é porque precisa ter algo que ainda não tem. Que o Senhor quer que aquela pessoa adquira algo que ela só vai adquirir passando por um processo idêntico a um deserto. Então, na passagem de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Então, ele enfrenta toda aquela situação e a Bíblia vai falar que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Só que agora nós vamos ver Jesus Cristo enfrentando um processo. Porém, deduzimos que processo se passa quem precisa ter algo que ainda não tem. Nós vamos ver Jesus Cristo agora com 12 anos de idade, manifestando aquilo que o Pai haveria colocado nele, ensinando homens que já estão ensinados, falando para homens que já entendem do assunto. Porém, os homens ficaram impressionados como uma criança de 12 anos agora estava interrogando e dando respostas que nem ele estava dando, deixando não só as pessoas que estavam em volta impressionadas, mas os seus pais assim que chegaram e o encontraram. Só que por que Jesus Cristo vai precisar passar pelo processo do deserto? Se quando ele era criança ele já demonstrava que já sabia, que ele já manifestava, que ele já manuseava, que aquilo que o Pai queria que ele tivesse, parecia que ele já tinha. Então como que uma pessoa que já parecia ser matura, que já parecia ser ensinada, que já parecia ser douta, que já parecia ser conhecida das leis do Senhor, precisaria passar pelo processo do deserto? Porque nós deduzimos que passa-se pelo processo quem precisa ter algo que ainda não tem, quem precisa aprender algo que ainda não aprendeu. Eu quero que você entenda isso. Por mais que esse processo que você está passando seja inexplicável para você e você ache desnecessário, existe um propósito. Por mais que não haja explicação, você às vezes possa até dizer: Senhor, eu estou fazendo conforme o teu querer, eu estou caminhando por onde o Senhor quer que eu caminhe, eu estou sendo direcionado da forma que o Senhor quer. Por que eu estou passando por isso? O que mais eu tenho que aprender? O que mais eu tenho que passar? O que mais eu tenho que amadurecer? E quando as suas promessas vão se manifestar? Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele aparentava ser uma pessoa que já estava preparada para viver aquilo que o Senhor prometeu. Ele manifestava uma maturidade que uma criança de 12 anos não tinha. Ele manifestava conhecimento que uma criança de 12 anos não tem. Jesus Cristo ele ensinava pessoas que já eram entendidas do assunto. Porém, ele ensinava de uma forma que não só eles ficaram impressionados, mas os seus pais também. Então, por mais que você ache que não exista necessidade desse processo, que você procure e não encontre explicação, apenas respire e continue passando por ele, porque esse processo ele tem um propósito. O Senhor ainda tem algo para te ensinar, o Senhor ainda tem algo que ele quer amadurecer em você, ele ainda quer tirar de você talvez um talento, um dom que está em oculto, que está guardado. Porém, algo aconteceu depois do processo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele tinha 12 anos, ele se locomoveu a um lugar onde as pessoas ficavam ali. Era de costume ficar ali discutindo, debatendo ideias, mostrando os seus conhecimentos. Jesus Cristo ele se locomoveu e ficou direcionado em um local onde ele conseguisse não só fazer perguntas, mas também dar as suas respostas. Ou seja, ele ficou posicionado em um local em que ele chamasse a atenção. Só que Jesus Cristo ele vai crescer, e aí ele vai se encontrar com o Espírito, e pelo Espírito ele vai ser levado para ser tentado por Satanás no deserto. Agora eu quero colocar para vocês a cena de antes do processo do deserto e a cena do depois do processo do deserto, para você entender o porquê é necessário você passar, por mais que não haja explicação. Nós vamos ver agora algo diferente acontecer depois do processo de Jesus Cristo, no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 23 em diante. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Rio Jordão. Então agora eu quero falar para vocês o que aconteceu depois desse processo, o qual parecia que não havia necessidade de acontecer. Jesus Cristo, antes do processo, ele precisava se centralizar em um certo local para chamar a atenção. Aqui é diferente. Jesus Cristo ele não precisa mais se centralizar, agora ele está passando.
ele está andando. As pessoas estão notando e vendo algo diferente nele, estão trazendo todos que estão lunáticos, demoniados, enfermos, paralíticos, cegos, surdos, mudos. E agora é diferente porque ele não precisa mais se centralizar, ele está andando e a Galileia está seguindo ele. Ele está andando e a Judéia está seguindo ele. Ele está andando e as pessoas estão atravessando o Jordão para seguir ele. Ele está andando e Decápolis está seguindo ele. Agora é diferente. Ele não precisa mais ficar em um certo local para chamar a atenção do povo, para falar o que o Senhor havia colocado no coração dele. Ele passa e chama a atenção. Ele anda e chama a atenção. O processo do deserto que parecia não ter necessidade de ele enfrentar, ele enfrentou e agora é diferente. Então eu quero que você entenda, por mais que você ache que não haja necessidade desse processo, desse deserto, e por ele não ter uma explicação, somente passe por ele, porque depois de você passar por ele, a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira. Você não vai mais precisar se esforçar tanto para chamar a atenção de alguém para falar do amor de Deus. As pessoas vão notar a diferença em você, por onde você passar, por onde você andar. O nome de Jesus Cristo vai ser ecoado. A glória que resplandece no Senhor vai resplandecer também, mas passe por esse processo, enfrente esse deserto, por mais que seja inexplicável. Assim como Jesus Cristo já aparentava ser maturo, já aparentava já saber, já aparentava ser experiente no assunto, ele precisou também passar pelo deserto. Então passe você também, e não murmure quando você estiver no centro, no meio desse deserto, porque existe um propósito, e você só vai descobrir o propósito desse deserto quando você passar por ele, pois a palavra do Senhor diz que é muito melhor o fim do que o começo. Por que Jesus Cristo passou pelo deserto? A palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio 8:2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardares os seus mandamentos ou não. Então o Senhor ele vai dizer aqui que colocou o povo no deserto para saber o que havia no coração dele. Então será que Deus ele já não sabia o que estava no coração daquela criança? Então qual que era a necessidade de ele enfrentar o deserto? Não importa qual que seja o motivo dele, apenas viva esse processo, apenas viva esse deserto, porque no final dele o Senhor ele vai te honrar. No final desse deserto o Senhor vai manifestar em você aquilo que está guardado em você, talvez um talento guardado, um dom em oculto, alguma coisa que está escondido dentro de você, só vai se manifestar depois que você passar por esse processo. Então fique com essa palavra e não se esqueça de dar um like, compartilhe com a pessoa que veio na sua mente assim que você citou essa palavra e siga-nos. Agora ativa o sininho e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.